Boa tarde, está no ar o Milênio Notícias, edição desta terça-feira, 30 de dezembro. Acompanhe as manchetes de hoje. Nível do Iguaçu aumenta após chuvas do final de semana. Mega da Virada vai pagar cerca de 240 milhões de reais. Essas e outras informações agora no Milênio Notícias. Olá, boa tarde. Depois das festas de Natal, um sábado trágico. Acidentes com um helicóptero no litoral de São Paulo, um ônibus no Espírito Santo e um carro no Rio Grande do Sul deixaram pelo menos 18 mortos. A família de um empresário fretou o helicóptero para levar a filha do Guarujá até um hospital em São Paulo. Mas a aeronave caiu em Bertioga, perto da rodovia Rio Santos, e explodiu. Os 5 ocupantes morreram. A aeronáutica abriu inquérito para investigar as causas do acidente. Um ônibus da empresa São Geraldo, que fazia o percurso Porto Seguro na Bahia e Rio de Janeiro, despencou de uma ribanceira de 40 metros de altura hoje de madrugada. Na BR-101, perto do município de Serra, no Espírito Santo. 8 passageiros morreram e vários ficaram feridos, alguns em estado grave. O motorista disse que perdeu o controle ao desviar de um caminhão que invadiu a contramão em uma curva. No Rio Grande do Sul, um carro bateu num caminhão perto da cidade de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Um casal e 3 filhos que estavam no carro morreram. Os ocupantes do caminhão nada sofreram. No México, a população voltou a pedir justiça pelo desaparecimento de 43 estudantes no sul do país há 3 meses. Os moradores marcharam com fotos, cartazes e cobraram respostas do governo e da justiça. Os jovens sumiram no dia 26 de setembro, depois de um protesto contra o envolvimento do governo local com o narcotráfico. 56 pessoas foram presas, entre elas o prefeito da cidade de Iguala, acusado de ser o mandante do crime. Até agora, apenas um corpo foi encontrado e identificado. Ainda no estado de Guerreiro, foi enterrado hoje um padre sequestrado e assassinado, também pelo crime organizado. Uma menina bomba de 13 anos foi presa na Nigéria. Ela foi recrutada pelo grupo Boko Haram e forçada pelo pai a cometer o ataque. A polícia teme que essa seja a nova estratégia dos extremistas. O grupo mantém mais de 200 meninas reféns. Na fronteira da Somália com o Quênia, o líder do grupo islâmico Al-Shabaab se entregou à polícia. Os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de 2,5 milhões de euros pelo guerrilheiro. Os grupos extremistas Al-Shabaab e Boko Haram defendem a criação de estados islâmicos independentes. Nas últimas 24 horas, a Marinha Italiana resgatou mais de 1.000 imigrantes ilegais no mar Mediterrâneo. Homens, mulheres e crianças estavam em 4 embarcações lotadas e precárias que seguiam rumo à Europa. No meio dos grupos, as autoridades encontraram mulheres grávidas. Uma delas deu à luz a bordo de um barco resgate. O Japão aprovou um pacote de 29 bilhões de dólares para reativar a economia do país, que está em recessão. O anúncio foi feito depois do partido do premier Shinzo Abe ter vencido as eleições legislativas e ele ter sido reeleito para o cargo de primeiro-ministro. Hoje teve sol pela manhã e conforme o clima-tempo ele vai continuar nas cidades irmãs, mas um pouco tímido. Ao longo dessa tarde vai ter muitas nuvens e há possibilidade de chuva durante a noite. A máxima hoje pode chegar aos 28 graus. Para terça-feira, de acordo com o clima-tempo, a temperatura máxima prevista será de 27 e a mínima poderá atingir os 18 graus. Para quarta-feira, a temperatura máxima prevista será de 26 e a mínima poderá atingir os 18 graus. Para quinta-feira, a temperatura máxima prevista será de 28 e a mínima poderá atingir os 19 graus. E como anunciado ontem, o Milênio Notícias voltou a mostrar o nível do Rio Iguaçu. E conforme a régua de medição da Copel, o nível de hoje às 10 horas da manhã estava em 4 metros e 22 centímetros. Ele está estável desde as 11 horas de ontem à noite, quando marcava 4 metros e 21 centímetros. Depois do intervalo, mesmo com o aumento do nível do Rio Iguaçu, a Defesa Civil garante que não há perigo.
as chuvas do final de semana, as águas do Rio Iguaçu subiram. O aumento para alguns assusta, mas, segundo a Defesa Civil do município, o nível ainda está dentro do normal. O alerta só vai chegar se caso o Rio Iguaçu alcançar os 6 metros, mas até esse nível falta muito. Conforme o monitoramento hidrológico da Companhia Paranaense de Energia, a Copel, o aumento para os 4 metros registrados hoje foi em um período de 3 dias. E justamente foram nesses dias que as cidades irmãs sofreram com as chuvas. Aliás, as chuvas não estão dando trégua para ninguém aqui no sul. Conforme a Defesa Civil do município, a previsão é de que assim que a chuva parar de cair, o rio comece a baixar. Mas até lá não é para entrar em pânico. O nível está dentro do normal e não preocupa as autoridades. E amanhã um brasileiro ou brasileira vai se tornar o mais novo milionário do país. Isso porque a Mega da Virada vai sortear mais de 200 milhões de reais. Se a pessoa levar sozinha o prêmio, ela vai ganhar por dia, só em juros, cerca de 46 mil reais. De uma coisa nós temos certeza para 2015, alguém vai começar o ano milionário. Amanhã a Mega da Virada pode pagar um prêmio estimado de 240 milhões de reais. Caso um único apostador acerte as dezenas, poderá dar fim ao trabalho duro e se aposentar com rendimentos de 1.400.000 por mês, o equivalente a cerca de 46 mil por dia, segundo a Caixa Econômica Federal. O período para as apostas começou em novembro, mas é agora que o pessoal está correndo para as lotéricas para fazer aquela fezinha. A aposta mínima é de R$ 2,50 e pode ser feita em qualquer lotérica. Já os bolões têm preço mínimo de R$ 10. No próximo bloco, chamada pública do BRDE seleciona projetos em audiovisual. As TVs da região sul podem se inscrever a partir desta semana na chamada pública do BNDE. A seleção será para projetos em audiovisual para a TV. Chamada pública BRDE/FSA Prodave TVs Públicas Região Sul, dezembro de 2014. Seleção de projetos de obras audiovisuais com destinação inicial ao campo público de televisão para investimento pelo Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA. O Fundo Setorial do Audiovisual, FSA, torna público que realizará processo seletivo em regime de concurso público para contratação de operações financeiras exclusivamente da forma de investimento em conformidade com os termos e condições do edital, que poderá ser acessado através do site www.brdE.com.br/FSA/imagens/EDITAIS/PV122014.pdf. Os investimentos fomentarão a produção de 103 obras audiovisuais brasileiras independentes, que corresponderão a 260 horas de programação. E o Milênio Notícias, edição da tarde, termina por aqui. Se você quiser rever alguma de nossas reportagens, entre no nosso site tvm.tv.br. Tudo está online para você acessar onde e quando quiser. Muito obrigada pela companhia e nós voltamos a nos ver a partir das 7 horas da noite. Até lá e tchau, tchau.